A paz do Senhor, vim aqui para te dar um recadinho de Deus. Espero que você fique nesse vídeo. E eu tava aqui debatendo, conversando com umas amigas, irmãs em Cristo, a respeito do fim dos tempos, a respeito de como nós estamos lidando com os nossos problemas atualmente, de como tá difícil, vamos dizer para você que tá difícil para todo mundo, não somente para quem acha que tá difícil para todos. E a gente tem que nos esforçar. A gente que tem dom de revelação, dom de visões, Deus fala muito com a gente, sabe? Porque assim, todos podem ouvir Deus. Não é um dom específico para tal pessoa. E não é porque Deus ama mais essas pessoas do que as outras, né? Só porque elas têm dons, como eu tenho e outras irmãs têm também. Mas eu gostaria de refletir a respeito disso, por quê? Porque muitas das vezes a gente acaba nos taxando como fracos, oprimidos, desmotivados. E saiba que a motivação nossa sempre vem de Deus. Ela não vem de homens, não vem de pessoas. Certamente que a gente tem que interceder e orar uns pelos outros, viu, gente? Isso é muito importante. Gostaria de refletir também aqui o ponto de campanha, né? Onde eu tenho feito campanhas e todas as vezes nas campanhas eu me sinto muito fortalecida no Senhor. Obviamente que tem momentos que a gente fica fraco, né? Tem momentos que a gente fica desanimado e tudo, mas a gente tem que lutar. Nós temos que lutar, nós temos que reagir, sabe? Porque o inimigo, ele quer isso. Ele quer te parar, ele quer me parar, ele quer nos desmotivar, a ponto de a gente não orar mais a Deus, sabe? Então, eu gostaria muito que você, esse vídeo é pra você. Esse vídeo não é pra mim, sabe? Não é pra mim falar, não é pra eu ser ouvida, mas pra que você ouça, pra que você seja ajudado, sabe? E Deus me cobra isso, sabe? Ajudar as pessoas. Por que eu tô falando isso? Porque existem muitas pessoas que não sabem da verdade. Elas não sabem como lidar com o problema delas. Elas não sabem como lidar com a fraqueza delas. Elas não sabem como lidar com o seu desânimo, muitas das vezes, né? Mas Deus, ele quer falar no coração de você. Quer falar no seu coração no dia de hoje, para te dizer, para você animar, para você lutar com todas as suas forças que você tem. E não é lutar para fazer o melhor para as pessoas, sabe? O melhor de si, porque quando a gente luta na motivação de agradar as outras pessoas, sabe? A gente peguei a Bíblia aqui pra gente ler também, tá? Nós vamos ler um pouquinho da palavra. Eu vou sortear uma palavra aqui. Tem uma caixa aqui do lado, não repara não, gente. Enfim. Quando a gente luta para agradar as pessoas à nossa volta, quando a gente luta para ajudar as pessoas à nossa volta, acaba sendo desgastante. Acaba sendo desgastante. Nós, muitas das vezes, nos cobramos de nós mesmos muitas coisas. E muitas das vezes a gente recorre à ajuda de outras pessoas. O que acontece? Nós recebemos críticas em vez de um incentivo. As pessoas hoje em dia, elas mais criticam do que incentivam. Muito raramente acontece de alguém nos ajudar com um conselho construtivo ou um conselho positivo, né? Normalmente as pessoas, quando elas elogiam umas às outras, elas estão querendo alguma coisa em troca. É fato. A maioria das pessoas, quando elas elogiam, elas estão querendo algo em troca. E nós que temos um coração bom, quando nós queremos ajudar as pessoas, elas ficam assustadas. Aquelas que estão afastadas de Deus, elas pensam, poxa, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada que não tá certo. Essa moça é muito boazinha, né? E as pessoas que têm sensibilidade com Deus, elas percebem que é sincero. Hoje eu falei para uma amiga minha,
Eu tenho mania de chamar meus irmãos e minhas irmãs em Cristo de maninha e maninha. É uma forma carinhosa que eu tenho, sabe? E eu falei pra ela, maninha, eu te amo muito em Cristo Jesus. E ela, ô Manu, tô chorando aqui, kkkk. Aí eu falei, chorando por quê? Ela botou kkkk, eu pensei, chorando de rir, deve ser, né? Porque ela é muito brincalhona igual eu. E aí ela, não, é porque eu fiquei emocionada com o que você falou, sabe? Então, assim, as pessoas estão sentindo falta de carinho, as pessoas estão sentindo falta de sinceridade, de amor. E foi o que Jesus ensinou pra gente. Obviamente que a gente não vai ficar ali lisonjeando todo o tempo as pessoas, né? Vamos corrigir, mas corrija com amor, com sabedoria. As pessoas estão fragilizadas, as pessoas estão desgastadas, as pessoas estão cansadas, sabe? De tanta paulada da vida. Falo por mim também, né? Muita cobrança, às vezes. Obviamente que, por exemplo, os pais que são mais rígidos constroem filhos responsáveis. Eu vim de uma família que minha mãe é muito rígida. Ela, ponto dela assim, elogiar, raramente ela elogia, sabe? Ela é mais cobra. Mas meu pai, pelo contrário, meu pai elogiava muito, incentivava, estimulava bastante. Então eu tive os dois pontos, positivo e negativo. E eu cresci com esses dois pontos, sabe? Minha mãe, ela fez um papel de pai e meu pai fazia papel de mãe, sabe? Aquele papel carinhoso, fraternal, carinhoso, era meu pai que fazia. E minha mãe era aquela lutadora, guerreira, que foi pra frente, motiva, né? Uma mulher sanguínea, colérica. Então, hoje em dia eu consigo entender o temperamento dela e consigo entender por que ela é assim, através da criação que ela passou. Então, você não tem como eu julgar, falar, você tem que mudar. Não tem como mudar as pessoas, né? Enfim, o que eu queria dizer nesse ponto desse vídeo aqui. Às vezes a pessoa, pode ser igual essa amiga minha, às vezes as pessoas são muito brincalhonas, não é porque elas estão vivendo no mar de rosas, não é porque elas estão vivendo mil maravilhas, elas estão brincando. Tem pessoas que brincam para distrair a própria tristeza, a própria frustração. Então, às vezes a pessoa que é muito brincalhona, ela tá ali distraindo a sua própria monotonia, né, para sua própria solidão, muitas das vezes. Sabe, eu falo por mim, já aconteceu isso muito comigo. E às vezes ainda acontece, sabe? Mas com o tempo a gente vai amadurecendo, a minha filha até falou, mãe, você já foi mais brincalhona. Hoje em dia você é muito séria, tem hora que você é até chata demais. Aí eu fiquei pensando, bom, é melhor ela falar que eu sou chata, porque eu tô vendo que eu tô no caminho certo. Porque quando o filho fala que a gente tá chato, é porque a gente tá exigindo deles uma responsabilidade e um posicionamento. Obviamente que eu não sou chata o tempo inteiro, né? Eu brinco, tem hora que eu tento distrair um pouquinho, né? Então, assim, eu sou mais carinhosa. Antigamente eu tratava ela como amiga, vamos dizer assim, né? Oh, meu Deus do céu. Acho que eu apertei o negócio aqui. Então, assim, antigamente eu tratava muito ela como amiga. Olha o cooler, gente. Esse cooler aqui é que eu vendo chup-chup na rua. Às vezes eu tratava ela como amiga. Hoje em dia, assim, eu tenho um carinho com ela, um respeito. Mas eu mostro pra ela que eu sou mãe, né? O posicionamento muda. A gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que tem necessidade de mudar. Que a vida não é somente oba-oba, né? Então, com o tempo a gente vai aprendendo a amadurecer. E isso também nos traz desgaste, porque às vezes a gente quer ser mais maleável, às vezes a gente quer ser mais brincalhona, às vezes a gente quer ser, deixar mais pra lá, sabe? Às vezes a gente quer. Fala em tudo na nossa vida, às vezes a gente quer deixar pra lá. Às vezes a gente não quer bater o joelho e orar. Às vezes a gente não quer discutir, às vezes não quer conversar sobre, né? Eu sou muito assim, sabe? Não sei vocês. Mas eu sou meio igual homem nesse aspecto, né? Principalmente quando eu tô no relacionamento, eu não gosto muito de discutir relação, sabe? Eu gosto muito da minha individualidade, da minha solitude, de deitar sozinha, por exemplo. Sabe, eu acho que eu acostumei também. Sério. Não gosto muito de grude, não.
Eu gosto muito do romantismo, tudo, mas no momento certo, tudo tem a hora certa, tudo que demais faz mal. Então a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo esses pontos, né? A gente sempre tem que colocar Deus em tudo, em primeiro lugar. Eu penso assim, tendo um relacionamento, tem que ter um momento de orar, um momento de buscar Deus, sim, todos os dias. É necessário você orar com seu esposo, com sua esposa, se você tiver, seu namorado, sua namorada, se você tiver, seus filhos, se você tiver, seus pais, se você tiver. Então, assim, a coisa mais difícil é quando a gente tem forças para poder interceder não somente por nós, mas pelas pessoas à nossa volta. E eu queria te dizer algo muito importante. Quando a gente começa a orar pelos outros, Deus nos enche. Parece que tem hora a gente fica tão desanimado, tão desmotivado, que as pessoas muitas vezes não querem mais saber de Deus. Mas é naquele momento que você não tá nem aí, sabe? Deus sabe quando Deus te usa, igual a última live que eu fiz. Deus me usou, eu sentei ali pro Deus a falar. Eu me usando, não tava nem prestando atenção nos comentários negativos depois que eu fui ver o finalzinho. Mesmo assim, sabe quando você tá anestesiada, quando você tá na presença de Deus, quando você tá em oração, quando você tá deixando Deus te usar de verdade, a gente fica anestesiada, sabe? A gente fica, nossa, 9 horas já? Que isso? Sou rápida. A gente fica anestesiado. A gente não presta muita atenção nas perseguições, nas negatividades das pessoas. Mas quando a gente está fragilizado, é diferente. Quando você se reconhece fraco e Deus te fortalece, quando você se acha que é forte e você está fraco, sabe? Consegue entender? Porque assim, quando a gente nos vangloria, quando nós nos exaltamos, a gente fica fraco, a gente fica fragilizado, desmotivado, sabe? Então a gente começa a falar assim, nossa, eu tenho que fazer. Esse momento que eu queria dizer. Quando você pensa assim, eu tenho que fazer algo. Eu não estou conseguindo fazer tal coisa. Sabe? Às vezes tem tanta responsabilidade em cima da gente. A gente pensa assim, nossa, eu tenho que cumprir tal coisa e não cumprir. Ou você fica preocupado, às vezes, com alguma coisa que você tem que fazer. Aí você fica, nossa, será que vai dar certo? Ou uma viagem, um trabalho, assim, um estudo, por exemplo, você tem que entregar um trabalho, tem que fazer uma prova, sabe? Por exemplo, vai tirar carteira, aqueles exames, né, de direção, que é o que eu mais dá pau, né? Exame de direção, aí você fica preocupado. Nossa, será que vai dar certo? E é difícil cumprir aquela palavra, né? Deixar tudo na mão de Deus, né? Buscar o reino de Deus, sua justiça, para as demais coisas serão acrescentadas. É fácil assim, a gente falar, a gente prega o que a palavra diz, mas na hora de viver isso verdadeiramente, não é tão fácil assim, né? Vamos dizer, não é tão fácil assim você falar, cumprir, né? Entregar tudo na mão de Deus, né? Deixar ele trabalhar é tão gostoso quando a gente consegue, sabe? É muito bom quando a gente consegue entregar tudo na mão de Deus, realmente confiar e descansar. E é tão frustrante que quando a gente quer entregar nas mãos de Deus tudo e vem um monte de coisa para atrapalhar a gente entregar na mão de Deus, né? Nossa, isso acontece demais comigo. Eu quero entregar tá nas mãos do Senhor. Mas Deus pede de você um posicionamento para você ficar de tal forma. Só que aí vem um monte de coisa para você não ficar daquela forma que Deus mandou. E várias pessoas muitas vezes na sua cabeça ali, ó, não, você tem que fazer desse jeito aqui, esse jeito aqui que é melhor para você. E Deus tá falando para você, não, é isso aqui, é dessa forma aqui. Aí vem outra pessoa e fala, não, quem sabe seja de outra forma, quem sabe Deus não mudou, quem sabe não é dessa outra forma. E essa aí é a aprovação, sabe? E esta é a aprovação. É quando você pensa, ou eu escuto os outros, ou eu escuto a voz de Deus. Aí tem hora que você fica tão desmotivada, que você pensa assim, será que isso não é meu pensamento? Será que não é meu pensamento falando que é desse jeito e eu tô indo contra o conselho das pessoas que estão sendo usadas por Deus? Aí que tá. Aí que tá, quando você pensa que é o seu pensamento
tá errado, que você acha que é seu pensamento, não é Deus que tá falando com você, que você acha que é seu pensamento, e vai na conversa dos outros, vai no conselho dos outros, sabe? Então, assim, vai no conselho de Deus, não é o seu pensamento. Se veio algo na sua mente, te dizendo algo impossível, algo que às vezes você nem quer, mas Deus fala, é isso que eu quero pra você. Vai no que Deus está te falando. Ele vai te dar paz. Quando é de Deus, você vai sentir paz, vai sentir alegria. Naquele sonho, naquele propósito que Deus colocou no seu caminho, na sua vida, para seguir naquela direção. Sabe? Você vai sentir paz. Você vai sentir Deus na sua casa. Você vai ver tudo mais belo quando você realmente anda na forma que Ele quer. Só que no meio desse processo aí, o que acontece? Às vezes você dá você faz umas escolhas loucas no meio do caminho, umas escolhas sem pensar, sabe? Ai, não quero encostar aqui. Umas escolhas sem pensar e fica assim, meu Deus, como é que eu vou sair dessa agora? Aí você pensa, como é que eu vou sair dessa agora? E é nessas escolhas erradas aí que atrasa a bênção na vida da gente. Isso acontece muito comigo, sabe? Muito, porque quando a gente é sanguínea, porque eu sou sanguínea, não parece ser, mas eu sou, principalmente com meus filhos. Quem me conhece de perto sabe que eu sou sanguínea. E sou fleumática também. Eu sou mais fleumática na rua, mas eu também sou sanguínea. Depende. Depende muito. Às vezes eu me incomodo de ser fleumática e acabo sendo sanguínea. Muito comunicativa, sabe? Mas tem hora que eu sou fleumática, tem um dia que eu não quero conversar com ninguém, falar com ninguém, só cumprimento, volto pra casa. A maioria dos dias eu sou fleumática, mas tem dias que eu sou sanguínea, que eu sou simpática, que eu gosto de conversar. Não sei se você é assim. E nisso daí, ser sanguínea, simpática, a gente atrai atenção desnecessária, sabe, das pessoas. Muitas vezes as pessoas podem interpretar de forma errada a sua simpatia, a sua alegria. Isso me irrita um pouquinho, tem hora, porque às vezes eu tô na inocência de agradar e aí eu atraio amizades pra perto de mim, as amizades que realmente são como eu. Minhas melhores amigas, meus melhores amigos são como eu, são pessoas alegres, pessoas brincalhonas, pessoas de coração puro, coração bondoso, que têm suas lutas. Porque pessoas assim atraem muita inveja, sabe? Se ela é casada, bem mulher tentar atrapalhar o marido, sabe? No casamento, isso acontece muito com minhas amigas, já aconteceu muito comigo também. Sabe? Por eu ser muito simpática, atrai inveja. Sabe? Muito sincera. E nisso, eu gostaria de colocar um ponto nisso daqui que eu tô falando pra vocês. Quando nós estamos numa batalha espiritual, acontece que nós precisamos nos fortalecer em Deus, sabe? E a forma melhor de fazer assim é oração, gente. É buscar ajuda. Ora por mim, fulana. Ora por mim, ciclano. Sabe? Ir ao culto, gente, é essencial. Nossa, isso me fortalece tanto. Ir no culto, sabe? Louvar a Deus, buscar a Deus, sabe? Esse domingo eu não fui na igreja e já senti a diferença, sabe? E assim, faz muita diferença mesmo a gente ir na igreja. Eu falo assim por experiência própria. Nós temos que ir na igreja. Nós temos que orar, buscar de Deus, sabe? Porque Deus, ele é tudo na nossa vida, sabe? E tava conversando, era pra me falar isso no início do vídeo, tô falando agora, mas tudo bem. Você tá aqui até agora porque você precisa ouvir essa palavra. Em 2017, eu tive uma visão que soltaram que Deus tinha abrido a porta do inferno. Aí você fala, mas Deus abre a porta e fala assim, porta do inferno, soltou mais demônios. E nesse dia, que quando Deus me mostrou isso, aí eu fiquei perguntando para Deus, oh Deus, mas por quê? Pra quê? Né? Pergunta quando você é novo convertido.
É pra quê? Pra quê, Deus? Que abriu mais demônio, soltou mais demônio de potestades mais fortes. E quando foi em 2022, Deus falou de novo pra mim, foi solto mais demônios. É necessário que vigie, das duas vezes Deus fala a mesma coisa. É necessário que vigie mais, é necessário que santifique mais, é necessário que ore mais, é necessário que vá mais aos cultos, é necessário que pregue mais a palavra do Senhor. Aí eu amém. É porque a gente que tá firmado na rocha, a gente pensa, isso não é uma coisa impossível de fazer, né? Mas pra quem não tá, aí a gente fica pensativo. Quando a gente tá com Deus, a gente fazendo as coisas certas, a gente sente a recompensa do Senhor, sabe? A gente sente a recompensa do Senhor. Mas quando a gente faz algo errado, e tipo assim, não é como Deus quer que nós fazemos, Ele mostra pra gente, sabe? Deus mostra pra gente que nós estamos no caminho errado. E quando a gente está no caminho errado, a gente vai sentir frustração, a gente vai sentir angústia, a gente vai sentir solidão, vai sentir dúvida, vai sentir ansiedade, às vezes vai sentir rejeição. Você vai rejeitar pessoas. Não vai ser somente rejeitado. Você vai rejeitar pessoas, sabe? Mas quando você está no caminho certo, com Deus, você tem paz. Você tem paz. Porque tem momentos que Deus fala assim, você tem, por exemplo, aqui, você vai casar. Mas não vai casar agora. Entende? O momento de ficar sozinho, ficar sozinha, de servir a Deus. Deus é o momento que Deus quer trabalhar na sua vida, quer te moldar, quer te transformar, sabe? E aí esse momento que você tem que se santificar mais. É o momento que você tem que orar mais. Entende? E tem momentos também que Deus fala pra você ficar sozinho, pronto, acabou, não te dá mais resposta nenhuma, não te fala mais nada, fica em silêncio, né? Igual teve um irmão que mandou até um comentário aqui, fiquei de fazer o vídeo, agora que eu lembrei. Chama Robson não sei o que. Esqueci o sobrenome do moço. Enfim. Não sei se é antigo seguidor, se é novo seguidor. Mas Robson, vou tentar, se você estiver vendo esse vídeo, pra você, tá, meu querido? E aí ele comentou nos comentários a respeito de que ele tá fazendo o jejum de Daniel. E que Deus não estava falando com ele, que Deus estava em silêncio para ele, né? E eu fiquei até de gravar a respeito disso, porque teve uma situação na minha vida que eu estava em santidade, foi a época que eu batizei, estava evangelizando pra caramba, e naquele motivo que eu estava orando, Deus estava em silêncio. E por que Deus estava em silêncio? Porque Deus queria que eu voltasse. Vou explicar para vocês o que é porque eu separei do meu ex-marido quando a minha filha tinha 7 anos, 6 anos, por aí. 5 anos, 6 anos, por aí. Ou menos. Já tinha 4 ou 5 anos, por aí. Acho que ela tinha 4 anos, perdão, tá? 4 ou 5 anos. Ela era bem novinha. Aí eu lembro até que ela ficou endemoniada um dia. E olha pra você ver como é que o inimigo faz as coisas, né? E Deus ficava em silêncio. Eu ficava, oh Deus, eu tenho que arrumar um outro varão. Oh Deus, eu vou casar de novo. Eu tava assim, pensando, né? E Deus não me respondia nada. O meu namorado da igreja, lá da igreja onde que eu era, um rapaz era mais jovem que eu. E eu fiquei com ele 4 meses. E Deus usou o pastor de revelação para falar com ele. E esse pastor foi em mim, atrás de mim. E falou, olha, Deus mandou você abrir mão. Falou assim, você sabe de que é, né? Deus mandou você abrir mão. Aí eu falei, eu sei que é. Na hora me veio ele, né, meu namorado na época, na cabeça. Aí ele falou assim, olha, pra você ver que é de Deus, é pra você abrir mão do seu namorado que você tá agora, porque seu marido vai voltar. Porque tem coisa pra Deus fazer na sua vida. Tem coisa pra Deus fazer na vida dele, na sua, algo que você pediu pra Deus, que Deus não concretizou. Tem que pedir pra Deus. Gente, a forma que a gente ora, que a gente pede pra Deus é tão, tão, tão importante. Você pensa assim, Deus, eu pedi, não quero mais.
Mas aquilo que você pede para Deus, Deus ele faz questão de concluir na sua vida, sabe? Ele faz questão de te mostrar que ele tentou de todas as formas com aquela pessoa. E foi o que aconteceu. Ele voltou, pediu perdão, disse que eu falei com ele, se eu volto pra você, só você voltar pra igreja, porque eu não tô afim de ficar expulsando demônio todo dia, não. E é o que eu fazia. Eu, antes de ser batizada, eu expulsava demônio todo dia dentro de casa. Sabe? Aí ele batizou, passou pelas águas, foi pra igreja, congregou 2 anos. Eu sempre conto essa história aqui, né? Vocês não estão afadigados disso. Mas enfim, pra concluir a pergunta do moço, mandou um comentário aqui, essa época eu orava a Deus para Deus me dar a resposta, que Deus ficava em silêncio. Foi a única época que Deus ficou em silêncio, porque eu queria acabar com aquilo com as minhas forças. Mas Deus falou, tem algo para concluir na sua vida. Tinha que vir o Miguel, que era o segundo filho, que eu tinha que batizar, que eu já tinha batizado na época. Nessa época eu já tinha batizado. Que assim que eu separei, eu batizei, porque eu estava me impedindo de batizar o casamento. Batizei, estava mais fortalecido espiritualmente. Aí ele batizou, ficou 2 anos na igreja. Aí nessa época a gente podia ter casado no civil. A igreja fechou. Ele afastou da igreja completamente. E a gente foi casar depois de mais 2 anos. Olha pra você ver o processo. Mais 2 anos de oração. A gente fica 2 anos no monte, fazendo campanha para me casar no civil, para mim ter um concerto com Deus. Porque a minha vontade era ter um concerto com Deus. Eu amava ele, amava. Mas a minha vontade maior. Ele até perguntava: você quer casar para ficar certo com Deus? Eu falei: é. Depois que eu converti, eu não amava ele, idolatrava ele como eu idolatrava antes. Antigamente eu idolatrava ele. Eu amava ele mais do que a minha própria filha. Entendeu? Depois que eu converti, era Deus no meu lugar, depois meus filhos, depois eu. Sabe? E depois ele, obviamente. Né? Então, assim, não que eu não deixava de ser uma boa esposa, não que eu deixava de ser fiel, não que eu deixava de ser dedicada, porque eu sempre fui muito dedicada, sabe? Muito, muito mesmo. Tem minhas falhas? Tem meus erros, sim, tive minhas desmotivações, mas com razão. Hoje em dia eu penso assim, não me culpo mais, né? Então, assim, de ambas as partes. O inimigo, ele luta muito, né, gente? Ele luta muito. Mas aí aconteceu, a gente voltou, Miguel nasceu depois que a gente casou. Miguel nasceu, graças a Deus, num concerto. Ele estava batizado, nós dois batizados e casados, né, no civil. Para concluir, casei depois de 7 anos juntos. Olha a luta, olha a luta. Depois de 7 anos juntos, nós casamos, né? Aí diminuiu bastante, vou dizer pra você, 90% das brigas pararam depois do batismo e depois do casamento. Foi 1 ou 2 processos, né? Diminuiu bastante. Ele não ficou endemoniado mais depois que ele batizou. Aí depois que casou, melhorou mais ainda. Só que ele estava tendo o processo dele com Deus. E Deus tentou de todas as formas, né? E para concluir a pergunta do Robson novamente, tem momentos da vida da gente que Deus ele silencia. Porque ele não quer te responder uma coisa que você não quer. Às vezes você tá falando assim: eu não quero essa varoa, não quero esse varão, não quero mudar de cidade, não quero tal profissão, sei lá, ou tal cargo no ministério. E Deus fica mudo. Deus não vai debater com você. Entende? Deus não vai debater com você. Porque tem coisas, Deus falar pra você assim, Deus te conhece, mas eu que sou sanguínea. Hoje eu sou mais tranquila, sabe, gente? Hoje eu não sou muito de ficar debatendo com Deus, não, porque eu sei se eu bater de frente com Deus, quem vai sair perdendo sou eu. Então eu não bato mais com Deus. Eu debate muito com Deus. E quando Deus ele silencia, é porque ele pensa assim: eu não vou falar nada com ele, não vou falar nada com ela, porque se eu falar a verdade que ele não quer, ela não quer ouvir, ele vai mudar totalmente a direção do que eu programei. E é assim que a gente faz, gente. Tem coisa que a gente não tem que saber. Tem coisa que Deus não fala pra gente. Porque se Deus falar, ele vai mudar a rota do negócio. Vou mudar a rota, vou fazer com as minhas próprias forças e vai dar ruim demais. Dá ruim, tá? Muito. Experiência própria. Então, aquela época era a época de voltar. Porque há tempo para todas as coisas. Né? Há tempo de abraçar, há tempo de afastar de abraçar, há tempo de nascer, há tempo de morrer.
Entendeu? Há tempo de achegar e há tempo de afastar. Naquele tempo era tempo de achegar. Hoje é a época de afastar. Entende? Hoje é a época que Deus fala pra mim que você tem que ficar sozinha, querida. Sozinha. Eu olho pra rua assim e vejo um passarinho sozinho. Deus fala, é sozinha. Às vezes eu penso assim, eu quero ter um namorado, coisa assim. Sabe? E Deus fala, não, você tem que ficar sozinha, querida. Tem que você ficar sozinha, solitude. E eu, às vezes eu falo assim que a solitude é boa e Deus fala assim, você não gosta tanto de solitude? Eu falei, gosto. Gente, pensa numa pessoa que sente paz sozinha. Sou eu. Adoro. Adoro ficar sentado. Eu vou te mostrar meus livros, ó. Ali tem meus livrinhos. Não vou filmar mais porque tá uma baguncinha ali. Tem meus cadernos ali de estudo. Mas enfim. Aqui é meu cantinho, gente. Eu fiz meu escritório aqui. Tem umas plantinhas, tem uma toalha ali. É meu escritório. Enfim. Tô aqui na minha poltroninha. Entendeu? Vontade aqui. Meu jeito. Na minha casa. Então, assim, hoje em dia eu tenho paz. Na solitude. Pra honra e glória de São Jesus. Mais um dia, quem sabe, né? Deus não sei. O que Deus tem pra mim. Quer dizer, eu sei o que Deus tem pra mim. Eu sei. Mas eu não quero mais colocar o burro na frente da carroça. Porque nós, quando colocamos o burro na frente da carroça, tá ruim. Muito ruim. E Deus é um Deus sincero. É um Deus justo, é um Deus de sim, sim. Um Deus de não, não. Um Deus que faz acontecer. Um Deus que transforma, que cura, que liberta. E tem coisas que Deus permite na vida da gente pra gente ajudar outras pessoas. Sabe? Eu fico pensando assim, tem horas. Sabe como é que eu agi de Deus? Vou explicar pra vocês aqui. Às vezes você faz uma escolha que não é a vontade de Deus. Deus falou assim, menina, eu falei pra você ficar quieta. Rapaz, eu mandei você fazer desse jeito e você fez desse jeito. Sabe? E o que eu penso nisso? Aí você vai e muda a rota do negócio. Vai atrasar a bênção. Vai atrasar a promessa? Vai. Mas por outro lado, Deus ele aproveita tudo. Todos os detalhes. Deus usa até às vezes o inimigo, Satanás, para agir na vida da gente quando a gente dá a brecha. E até nisso tem lucro. Até nisso tem benefício. Até no agir do inimigo, às vezes, na vida da gente, tem um benefício. Forte isso, né? A gente vê isso muito na Bíblia. Né? Deus levantou Faraó para perseguir o povo. A Bíblia fala. Deus levantou Faraó. Perseguir. Entende? Entende a dimensão do que eu estou querendo dizer? Então, muitas vezes, as nossas más escolhas vai atrasar a bênção? Vai. A promessa podia ter vindo antes? Podia. A bênção também podia? O milagre podia? Podia também. Mas o que Deus faz? Ele usa as suas más escolhas, ele usa os seus defeitos, amém, para poder te ajudar, ou para você ajudar uma pessoa, sabe? Então, às vezes, no tempo da espera, o que acontece? Nossa, eu tô na consciência, pelo me mordeu a noite inteira. Misericórdia. O que acontece? No tempo da espera, você está esperando alguma coisa de Deus, né? Eu sei que tá. Todo mundo tá. Não existe esse vasinho tão bonitinho, né, gente? Eu botei esse negocinho aqui. Esse aqui é a tampa da Lilith. Do creme da Lilith. E pinta ele de dourado. Ficou tão bonitinho. Mas enfim. No tempo da espera, tempo que a gente espera em Deus, fazemos mais escolhas. Fazemos más escolhas e mesmo nas más escolhas, Deus ele trabalha. Deus trabalha, sabe aonde, minha amada, minha amada? Nos nossos erros, nas nossas falhas. Porque quando estamos fracos é quando estamos fortes. Essa é a verdade. Deus ele trabalha nas nossas fraquezas. Deus aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É difícil de entender isso, sabe? Mas através, às vezes, de um erro nosso, a pessoa, nossa, estraguei, foi tudo agora, ferrou.
Mas não, Deus ele tá usando nesse erro, sabe? Deus está usando nesse erro. Igual, às vezes tem mulheres que têm um filho com cada homem, né? Aí você pensa se você vai julgar, porque a Bíblia fala a respeito disso, né? Da mulher que tem filho com cada homem. Aí você olha para aquelas coisinhas mais bonitinhas, sabe? Antigamente eu já fui muito preconceituosa de ficar com hipocrisia, sabe? Hoje, glória a Deus, sou liberta disso, de hipocrisia. Aí você olha com as coisas mais bonitinhas, aí você pensa, tá sendo criado na igreja agora. A mãe converteu, está sozinha, converteu. A avó evangélica ora, intercede. O menino está crescendo dentro da igreja, vai ser pastor, vai ser missionária, vai ser intercessora, levita. Levita não pode falar mais, né? Aprendi que não pode falar. Mas vai ser adoradora, adorador do Senhor, né? Aí você pensa, é um erro, uma má escolha que ela fez? Sim, mas gerou um fruto. E Deus, ele usa nesse fruto errado. Consegue entender? Eu tive um pastor, que foi meu primeiro pastor, que ele me deu aula de cura interior durante um ano. Fiz o curso de cura interior. E estudei muito a Bíblia com ele. Muito, muito, muito. Ele era professor de geografia, a matéria que eu mais odeio. Mas ele me ensinou muito da Bíblia. Até a geografia bíblica eu aprendi com ele. E nisso, o que acontece? Ele era a mãe dele. A mãe dele traiu, parece que o pai, com um homem. É um negócio assim, não sei se ela traiu ou se ela era do mundo. Um negócio assim. Esse que ele nasceu no adultério. Ele é fruto de um adultério. E um excelente pastor, um excelente pregador da palavra de Deus. Casou quase virgem. A esposa dele era virgem. Ela ganhou ele para Jesus. Ele falou, só vou namorar você, te beijar e fazer as coisas e se casar comigo. Ele ficou doido, casou com ela. E foi pra igreja. Ela exigiu dele batizar, ela exigiu dele, sabe? E apaixonado. Eles falam, né, que quando você quer ganhar um por Jesus, se estiver apaixonado mesmo, ele vai pra igreja. Mas não correr esse risco, tá, gatinhas e gatinhos? Não faça isso, em nome de Jesus, tá? Porque às vezes você vai fazer isso, achar que a pessoa tá apaixonada por você, mas a pessoa é narcisista. Pensa nele e nela. Esse é, ó, se ferra, tá bom? Não faça isso. Não vai nessa, apaixonado vai pra igreja, não. Avalia, entendeu? Se a pessoa vai pra igreja, aí você fala. Você começa, fica uns 2 anos observando a pessoa. 1 ano é pouco, tá? Pra observar alguém. Uns 2 anos e pede confirmação de Deus, pede pastor pra orar, pede seus pais pra orar, vocês que são jovenzinhos, se você for mais velho, divorciado, viu? Põe pastor pra orar junto, entendeu? O pastor vai ser tocado por Deus, pode ter certeza, mas quem vai ser tocado mais ainda é você. Pode ter certeza. Tem gente que fala assim, mas o pastor, não sei o quê. É você. É você e Deus. Graças a Deus, todos os pastores que eu tive falaram, olha, Deus vai tocar em você. É com você que Deus vai falar. A gente pode te aconselhar da forma certa que você vai fazer, mas é você e Deus. Deus vai mostrar para você, você é profeta. Todos os pastores que eu tive, todos eles falavam comigo. Você é profeta, missionário Emanuele, você é profeta, Deus fala com você, o direcionamento é seu. Sabe? Todos os, graças a Deus. Não teve um que falou assim, eu vou te aconselhar, porque eu acho. Teve até uma que fez isso. Porque eu acho que é impossível isso que você está querendo. Eu não vejo que é de Deus, não. Mas tá vendo o quê? Com o olho da carne. O olho da carne, ele é enganoso. Né? Coração é enganoso. O olho também. Porque o olho da carne é o quê? O olho do coração. Quando a pessoa está olhando com o quê? Com emoção. E não com a razão. Uma pessoa só. Sabe? Mas depois Deus usou ela, Deus falou com ela. Aí ela falou, não, vamos fazer as coisas certas, já que Deus está te falando isso, vamos orar, vamos pedir a Deus para fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, e se for da vontade de Deus, vai acontecer no momento certo. Amém. Amém. E eu digo mesmo para você, se santifique, busque de Deus, ore a Deus, que as coisas vão cooperar para você. Porque buscar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Você busca o reino de Deus e a justiça de Deus, as coisas vão acrescentar a sua vida. Aí você vai falar, nossa, missionário, mas tá difícil fazer o que Deus quer. Tá difícil renunciar. Tá difícil. Não é fácil.
Mas Deus está vendo os seus esforços, querida e meu querido. Deus está vendo. Tem gente que está tentando te atrapalhar. O inimigo está usando gente para poder colocar coisas para tentar te atrapalhar, tentação para tentar te atrapalhar, empecilhos da bênção de acontecer na sua vida. Mas Deus vai te ajudar. Com fé em Deus você vai conseguir. Porque quando a gente faz uma má escolha, a gente tem benefício daquilo às vezes, porque Deus ele usa tudo. Todo bem coopera para aqueles que amam a Deus. Fato. Fez uma má escolha, Deus vai tentar agir naquilo ali da melhor forma possível para você desfrutar de algo de bom daquilo. Mas vai ter um tempo que Deus vai falar assim, agora chega. Agora é hora de voltar ao posicionamento, é hora de voltar a estaca onde eu te coloquei, é hora de fazer as coisas certas, é hora de não brincar, é hora de posicionar, é hora de santificar, é hora de renunciar, é hora de buscar a Deus intensamente. Amém? É o momento de você buscar Deus intensamente. Amém? Esses vídeos que eu faço é mais uma conversa, um bate-papo de experiência, de testemunho, para que vocês venham se fortalecer espiritualmente também, sabe, gente? Mas quando é live que eu faço, é oração, aí o fogo desce. Aí é boca de Deus, é Deus falando na terra para mim e para você. Não que eu não esteja sendo usada nesse momento. Eu estou sendo usada por Deus. Mas eu gosto de bater um papo, sabe? Porque eu gosto de ver vídeos assim. Me edificam, me ajudam, entendeu? E é importante a gente ajudar as pessoas a enxergarem Deus com outros olhos, de enxergar o propósito com outros olhos, de enxergar a sua vida com outros olhos, porque não é brincadeira o mundo espiritual. Sabe, gente? Cuidado com o que a sua boca fala. Às vezes, você tá cansado, acaba falando besteira. Mas toma muito cuidado com o que você pronuncia nos seus lábios, o que você pensa na sua mente, como você age. Toma cuidado. Só isso que eu falo pra vocês, toma cuidado. E a todo tempo, o sentido é arrepender. Deus me perdoa. Deus, eu não quero fazer isso. Sabe? E vou falar algo pra vocês aqui. Igual a cobiça de Mateus 6:28. Que o olho cobiçar no teu coração desejou, te adulterou. Então, às vezes você olha, mas com um olhar santo. Você não deseja, não cobiça, não, sabe? Desvia os seus olhares. Porque se você olhar de novo, você vai pecar. Não testa a sua carne, pois ela é fraca. Tá bom? Não testa a sua carne, porque ela é fraca. Não dê ocasião ao diabo. Não dê oportunidade para o diabo te escandalizar. Tá bom? Intronize seus pensamentos a Deus. Se conecte mais com o Senhor. Se conserte com o Senhor o quanto antes. Tá? Busque ajuda. Busque ajuda, nem que seja psiquiatra, psicológica, mas busque uma ajuda. Tá? Não larga a mão de Deus. Pois Ele é contigo. Tá? Vá para um lugar só você e Deus. Coloque um louvor que toca no teu coração. Vai orar a Deus. Deixa Deus falar com você. Tá bom? Que Deus ele vai falar com você. Ele vai te dar um direcionamento. Ele vai te falar o que você tem que fazer. Pode ter certeza disso. Tá? O recado de Deus é esse. O vídeo grandão é um bate-papo. Para que a gente possa entender melhor o que Deus quer para mim, para você. Amém? Você tenha uma excelente manhã, tarde, noite na presença de Deus. Uma semana abençoada. Amém? E descansar em Deus é difícil, tá? É hora que você pensa, nossa, tem que resolver isso. Ainda mais quando tem cobranças, né? Às vezes no emprego, na escola, ou de alguém que esteja te cobrando. Ai, tem que ser certo. Ai, tem que ser desse jeito. Não gosto de agir assim, sabe? Sob pressão, sob cobrança. Não gosto, né? Sério. Tem uma pessoa da minha família que ela é muito assim, exigente, sabe? Isso às vezes me irrita um pouco. Porque eu gosto de fazer as coisas naturalmente. Gosto de fazer as coisas certas, gosto. Mas se não deu, não deu. Pensa assim. Faço a minha parte, eu tento fazer daquela forma. Se não deu, não deu. Aí tem uma pessoa da família que ela é muito exigente.
Aí ela pensa assim, se não deu do meu jeito, tá errado. Tem que ser do jeito dela. Entendeu? Se não for do jeito dela, tá tudo errado. Eu sou culpada porque as coisas não deram certo do jeito dela, sendo que às vezes nem tá nas minhas mãos de resolver certas coisas. Entende? Então, assim, tem pessoas na família, a gente que é assim, que é fadigante, é cansativo. Mas a gente tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência e orar a Deus para Deus moldar e transformar. Porque quando você vê que uma pessoa tá muito sozinha, é porque a pessoa é meio problematiquinha. Entendeu? A diferença de eu, por exemplo, eu gosto de estar sozinha, mas eu tô rodeada sempre de amigos e amigas, sempre as pessoas gostam de mim, pessoas gostam de aproximar de mim, sente a presença de Deus perto de mim. Mas eu mesma, missionária Emanuele Vasconcelos, Manu, no dia normal, gosto de ficar sozinha. Adoro ficar sozinha, gente. Mas eu gosto dos meus momentos com meus filhos, entendeu? Eu sinto quando eu tô assim com a minha família, que eu tô cumprindo, sabe? Eu sinto que eu tô cumprindo algo de bom quando eu tô com eles. Principalmente quando é um momento saudável, né? Sabe? Eu sinto que eu tô, nossa, tô cumprindo, eu sinto paz. Mas se eu for pra escolher, fica sozinha. Eu acho que quando a gente tá sozinho, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, não tem como alguém te irritar, não falar uma besteira, né? É uma forma da gente, às vezes, até se precaver. Se proteger, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala assim, nossa, eu quero ficar sozinho. E realmente, é quando você quer se proteger das pessoas, quando você tem uma pessoa que é agradável de estar perto, você quer estar perto dela o tempo inteiro, correto? Mas quando a pessoa é desagradável, pessoa chata, exigente, gosta de ficar exortando, dando lição de moral todo tempo, isso, aquilo, você já sabe o que tem que fazer, sabe? Aí a pessoa acaba de chegar e começa a ver um monte de defeito, porque ela não sabe nem o que você tá fazendo. Aí depois, com o tempo, ela vê o que você fez, ela tenta fazer o que você faz para melhorar a sua vida e vê que não dá certo resolver a sua vida do modo dela, nem do meu modo. Pensa, nossa, tem razão. Tem que deixar desse jeito. Tem que ter paciência. Tem que fazer as coisas, tem que orar mais, tem que buscar mais. Porque tem coisas, gente, que não tem como você ficar batendo na tecla. Sabe? Tem coisas que não adianta você ficar querendo forçar. A Bíblia fala, não é pela força nem pela violência, é pela palavra. Tem coisas que não adianta você falar mais, a pessoa já sabe. Você tem que orar, jejuar, buscar. Por quê? Ou Deus tira, manda pra longe o cafundel do Judas, ou Deus vai pra perto. É simples assim, Deus não vai deixar você ficar batendo um martelo, batendo a cabeça onde que não é de Deus. Pode ter certeza disso. Tá? Isso é experiência de vida. Tá? Você pode ficar 7 anos orando por algo, 5, 4, 10, 11, 17, 20 anos. Mas vai ter um momento que Deus vai falar assim, não, agora basta. Agora chega. Porque aquela pessoa, ela não quer mudança. E Deus olha para nós. Nossa, aquela irmã, minha filha esforçou tanto, meu filho se esforçou tanto. Não, vou dar algo melhor para ele, vou dar algo melhor para ela. Não merece isso não. Sabe? Então é isso. Você tem algo na sua mão, ore para Deus transformar. Ore para Deus libertar, sim. Tá? Mas se o próprio Deus vê que não deu certo, igual o meu antigo casamento, ele mesmo tira. E você não vai sair envergonhado, porque você lutou, orou, buscou de todas as suas forças. Deus conhece a sua resistência e insistência nas coisas de Deus. E sua reverência, e seu respeito, o seu temor também. Tá bom? Então é isso. Não esquenta a cabeça com medo de perder nada, porque nada é nosso, tudo pertence a Deus. Tudo que você tá achando bonitinho agora, lindo, maravilhoso, daqui uns anos você não vai achar mais. Tá? Pode ter certeza. Quando você é jovem, você é muito empolgado, emocionado com tudo. Porque Deus fez assim. Porque o jovem tem que ser isso mesmo, tem que ser assim mesmo. Quando a pessoa vai construir a vida dela, ela tem que ser empolgada para estudar, trabalhar, para que lá na frente ela tenha um conforto sim. Tem que estudar sim, tem que trabalhar sim para ter um conforto, se planejar. Tem que ter. Por isso que Deus faz o jovem cheio de vigor, cheio de ousadia, cheio de sonhos, né? Mas quando a gente tá mais velho, eu tô com 37 anos, né? A gente é mais calmo. A gente só quer viver um momento de sossego, um momento de qualidade,
Você tá com uma pessoa, você quer viver um momento, por exemplo, tô com meus filhos, eu quero viver aquele momento ali com qualidade com eles. Até que seja uma conversa exortando, é uma exortação de qualidade, sabe? Você vai ficando mais velho, você quer viver isso, você não quer viver encheção, sabe? Paciência. A gente quer viver com qualidade, entende? Momentos de qualidade. Nem que seja para resolver algo, que seja de qualidade, que seja construtivo, uma conversa sadia e não estressante, sabe? Não angustiante, sabe? Enfim, você quer fazer as coisas tudo com sabor. Quando você tá mais velho. Quando você é mais jovem, você quer fazer as coisas com intensidade, com impulsividade, com possessividade, com ciúme, porque você tá descontrolado com suas emoções da carne, não tá tanto no espírito. Quando você tá mais velho, você tá mais racional. Então você age com impulsividade, com loucura. Mas quando você é maduro, independente da idade, que tem gente que é maduro, mais novo também, você entende que as coisas têm que ser feitas com ordem, com decência, com temor, com respeito, para tudo ir bem. Sem pressa. Sem pressa. No teu tempo de Deus. Aí você pensa, daqui a 1, 2 anos, 10 anos. Tem porque Deus quiser que eu esteja preparada e a pessoa esteja preparada, o lugar esteja preparado para me receber, entende? Para te receber. Amém. Importante estar preparado, porque se você quiser algo antecipado, por exemplo, você quer viajar, mudar para uma cidade fora do tempo, pode dar problema para fugir. E outra coisa, quando você quer fugir de um problema, você entra em outro problema. É o que eu tenho para dizer. Resolve seu problema primeiro. É sério. Resolve seu problema primeiro. Porque se você tentar fugir do seu problema, você vai entrar em outro problema. Experiência própria. Então não fuja do seu problema. Resolva seu problema. Em nome de Jesus. Tá? E tem como resolver. Tem como resolver. Resolve primeiro. Antes de entrar em outro problema. Pelo amor de Deus. É isso. Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que gostou de ouvir isso. Se quiser deixar um like, pode deixar. Se não quiser, não precisa deixar também. Esse canal nem é muito monetizado mais. Mas deixa aqui embaixo seu comentário, sua experiência. Eu quero saber. O like ajuda, né? Para que as pessoas venham ouvir dessa palavra. Mas é opcional. Se você não gostou, pode dar um dislike também. Eu não ligo, não. É opcional. Beijo.